São Paulo e Minas Gerais tinham um acordo político. Qual que era esse acordo político? Eles iam se revezar na presidência da República. Então, uma vez um paulista assumia a presidência da República, aí na vez seguinte era um mineiro. Ou seja, um estado apoiava o outro. Então a chance de um ou outro se eleger era muito grande. Então, em 1930, tinha um cidadão chamado Washington Luiz, um paulista. Ele era o presidente da República da época. Em 1930 haveria eleições. Então, pelo acordo, os paulistas apoiariam um candidato mineiro, o candidato que Minas Gerais escolhesse lá entre eles. Pois bem, aconteceu que Washington Luiz ele decidiu apoiar um cidadão chamado Júlio Prestes. Não vá confundir com Luiz Carlos Prestes. Júlio Prestes. E Júlio Prestes era também um paulista. E aí causou um desconforto muito grande entre os mineiros e os paulistas, porque São Paulo estava quebrando aquele acordo que existia entre eles. Pois bem, Minas, então, o que resolveu fazer? Resolveu apoiar um candidato à presidência da República lá do Rio Grande do Sul, um cidadão chamado Getúlio Vargas. Pois bem, chegou 1930, o que aconteceu? Houve um assassinato. Assassinaram o que seria o vice de Getúlio Vargas, um cidadão chamado João Pessoa. Isso aí já causou uma revolta muito grande, uma situação, puxa vida. Foi o estopim para que Getúlio Vargas, vamos colocar assim, desse um golpe e assumisse o poder. Isso aconteceu em 1930. Quando estabeleceu-se o chamado Estado Novo. Feito isso, São Paulo, então, ponderou a situação e decidiu momentaneamente apoiar Getúlio Vargas. Só que fez algumas exigências. Os paulistas exigiram que Getúlio Vargas fizesse uma nova Constituição e eleições. Pois bem, Getúlio disse que sim, pode deixar, vamos fazer. Isso em 1930. Só que passou 1930, 1931, e em meados de 1932, os paulistas acharam que Getúlio Vargas estava demorando muito para cumprir a sua promessa. E culminou também com a morte de 4 estudantes, chamados Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, MMDC. Isso aí, os paulistas já estavam revoltados já com aquela situação lá de Getúlio Vargas. E ainda acaba acontecendo esses assassinatos, vamos colocar assim, assassinatos, né? Foram mortos pelas forças. E então São Paulo decide dar o que nós chamamos de contragolpe. Se Getúlio assumiu o poder com um golpe, vamos dar um contragolpe. E, resumindo a história, né? Convidou Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso para se juntarem aos paulistas, então formarem um exército suficientemente forte para poder combater o que nós chamaríamos hoje de Exército da União, que na verdade seriam forças federais, forças nacionais. E esses estados, ok, beleza, vamos fazer sim, vamos fazer. Organiza lá a situação lá e nós vamos lá. Como já tinha aquela situação dos rapazes mortos, aquele mal-estar com Getúlio Vargas. Aconteceu que, em 9 de julho de 1932, o general Isidoro Dias Lopes, esse é o homem, ele comandou as forças paulistas para dar o contragolpe em Getúlio Vargas. E já chamou o pessoal de Minas, pessoal do Rio Grande do Sul, Mato Grossense, vamos lá, vamos juntar, traz homem, traz armas e vamos dar o nosso contragolpe. Só que aconteceu o quê?
Não vamos entrar em detalhes também, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Minas, Mato Grosso e o Rio Grande do Sul decidiram não apoiar São Paulo. E então São Paulo se viu sozinho nessa luta. E foi para frente, foi para frente. Deflagrou, né? 9 de julho de 1932, e alguns dados dizem 1º de outubro, outros 4 de outubro de 1932, como o fim da revolução, da revolta, do conflito, enfim, como quiserem chamar. Durou, então, cerca de 3 meses esse conflito. E terminou na cidade de Cruzeiro, quando as forças federais, inclusive Minas Gerais, que se uniu às forças federais para combater São Paulo, as forças federais cercaram as forças paulistas e ali então teve o fim da Revolução de 1932. Agora, eu conto isso para vocês porque teve reflexos no Brasil. Após essa Revolução de 1932, nós tivemos promulgada a Constituição de 1934 e eleições. E só para vocês entenderem um pouquinho, existe Constituição, o Brasil teve inclusive Constituição outorgada e promulgada. A outorgada é quando ela é imposta pela autoridade vigente. A promulgada é aquela que quando, vamos colocar, há uma discussão com a sociedade a respeito da Constituição, dos seus artigos, e os políticos, deputados também estão lá e acabam contribuindo com essa Constituição. É isso que aconteceu. Esse foi o reflexo da Revolução Constitucionalista de 1932. Se Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, eles não podem ser julgados por terem deixado São Paulo sozinho. Eles cuidaram dos interesses dos seus estados. Aqui também não tem como a gente entrar em detalhes, né, do que aconteceu. Mas o fato é que os seus estados tiveram interesses e cada um cuidou dos seus interesses. Se gostou do conteúdo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Até mais!